Olá, me chamo Vanessa e estou vindo aqui, gravar um vídeo sobre algo que aconteceu comigo alguns dias atrás. E assim, queria dizer, queridos, que assim, sinceramente, para mim, para minha pessoa, só Deus sabe o quanto tem sido difícil para eu fazer esse tipo de vídeo. Quem me acompanha entende que eu faço devocionais, eu gravo vídeo fazendo devocionais. E eu estava em uma oração aqui em nossa igreja, nós estamos na semana de oração. Eu estava na oração na minha igreja, quando eu falei com o Espírito Santo, eu falei: Senhor, tu sabe o quanto é difícil isso para mim, porque uma coisa é eu ler a tua palavra, meditar na sua palavra, gravar devocionais da sua palavra, e outra coisa totalmente diferente é eu gravar uma experiência pessoal minha. Então eu sei que muitos que estão aqui me ouvindo podem acreditar, sim, e tem aqueles também que podem não acreditar, né? Mas o que aconteceu é real, e assim, já deixando claro, eu já tive assim inúmeras experiências com Deus. O mundo espiritual, ele é muito real, ele é vivo, e diversas coisas já aconteceram, diversas experiências sobrenaturais, né? Só quem vive sabe. Eu estou vindo aqui contar um sonho que o Senhor me deu alguns dias atrás. E desde quando eu tive esse sonho, eu não conseguia parar de pensar. Todos os dias, o Espírito Santo de Deus, ele me lembrava que eu tinha que gravar. Porque na noite que eu tive esse sonho, quando eu abri meus olhos, o Espírito Santo de Deus já ministrou ao meu coração: você precisa gravar isso, você precisa falar isso. E alguns dias atrás, iniciando o sonho, alguns dias atrás eu sonhei com... eu estava dentro de uma casa alta. Não era a minha casa, não é a minha casa que eu moro. Era como se fosse um lugar bem alto, um prédio. E eu estava nesse lugar. E eu ouvia na rádio. Era como se estivesse passando algumas informações e alguém falava assim: são 9 horas da manhã e ainda não amanheceu. E o dia estava muito escuro, como se ainda fosse noite. Eu me lembro que eu estava nesse lugar alto, porém na parte de cima era tudo fechado, não tinha janela, não tinha nada, não tinha nenhum lugar de ventilação ali, naquele ambiente. Então eu descia uma escadinha, que era como se eu estivesse indo para um porãozinho, e ali tinha uma janela, e aquela janela ela tinha algumas grades, e quando eu chegava ali, eu olhava para o lado de fora, e realmente ainda, já era de dia, mas ainda estava de noite. E quando eu olhava para o lado de fora, eu falava: e realmente são 9 horas da manhã e ainda não amanheceu. E quando eu olhava para o céu rapidamente, eu via se formando no céu uma árvore. As nuvens, elas saíam, era tudo junto. Saía as nuvens, né? Era como se o sol estivesse pondo ali naquele momento que eu olhava para o céu. E saía as nuvens, e ao mesmo tempo subia ali uma árvore junto com aquela nuvem no céu. Uma árvore no céu, nunca vi isso na minha vida. Subia uma árvore, e ao mesmo tempo que essa árvore subia, eu via também uma grande nuvem, muito grande. Mas essa nuvem ela era em forma de uma pomba, muito grande, muito grande. E ela ficava lá no céu, para lá e para cá, andando sobre as nuvens, e ficava para lá e para cá. E essa pomba muito grande, ela andava para lá e para cá, ela voava, aliás, para lá e para cá, mas naquelas nuvens ali em cima, no alto. E eu olhava e eu falava assim: nossa, olha que lindo, né? Eu entendia assim, que aquela pomba que voava, aquela pomba que tinha formato de nuvens, e ao mesmo tempo ela era um pouco colorida, mas assim, algo bem, bem singelo, em cores de arco-íris, aquela nuvem. E tinha a forma de uma pomba. E quando eu olhava, eu falava: meu Deus, que lindo isso. Que lindo. Mas logo após, eu via também no céu que se formava um redemoinho. Um redemoinho. Do lado dessa árvore se formava esse redemoinho. Lá em cima, né, onde estão as nuvens. E esse redemoinho, ele era a cor também dos arco-íris. Ele era feito ao mesmo tempo que ele parecia ser feito de nuvens, ele era feito de nuvens das cores do arco-íris. E ele rodava muito, 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 muito rápido. E tinha aquele, né, o redemoinho e aquela entrada naquele redemoinho.
Só que aquele redemoinho, enquanto ele rodava, né, por algum tempo, logo após ele sumia. E quando aquele redemoinho sumia dali, eu via logo após uma outra pomba. E eu via essa outra pomba, né? Logo após sumia aquela pomba branca e sumia esse redemoinho, aparecia essa. E ela vinha nessa direção, voando. Mas tinha uma pequena, menor. Era uma menor. E essa pomba menor, ela voava também, mas era correndo dessa grande. Essa menorzinha, ela corria dessa grande. Mas do lado dessa menorzinha, tinha algo que parecia um livro. Um livro também, do mesmo tamanho dessa pomba menor. E parecia um livro. E esse livro, ele flutuava do lado dessa pomba pequena. E quando essa pomba pequena corria, era como se aquele livro estivesse acompanhando ela. E essa pomba grande, grafite, corria atrás dessa pomba pequena também, que era da mesma cor de grafite. E saía. E eu via aquela imagem e eu acordava, né? E no momento que eu acordava, o Espírito Santo de Deus falava assim pra mim: grava. Já era imediato, querido. Imediato. Ele falava pra mim: você precisa gravar, grava. Eu falava assim: não, Senhor, eu preciso entender. Eu preciso entender. Como que eu vou falar isso e sem entender se as pessoas não vão entender o que eu quero dizer, e nem eu não entendi tão claramente assim. E comecei a entrar em oração em relação a isso, para pedir pro Senhor me dar discernimento. E no momento que eu comecei a entrar em oração, um dia eu fui pregar na igreja, na minha igreja, no meu ministério. E quando eu fui pregar, eu contei esse sonho. E no altar, quando eu estava contando esse sonho, o Espírito Santo de Deus, ele acabou de desvendar tudo pra mim. Quando alguém relatava o horário que era, e que ainda não tinha amanhecido, que eu descia pra ver. E quando eu descia ali pra ver, quando eu avistei com aquela imagem, eu entendi que aquela imagem ali, querido, era aquela imagem daquela pomba branca, era o Espírito Santo de Deus ali. E o Espírito Santo de Deus, ele voava, ele pairava e ele ficava ali voando para lá e para cá. E ele era em formato de uma pomba, como eu já relatei, e ele voava ali por cima das nuvens. Mas logo após ele saía. E quando o Espírito Santo de Deus saía, aparecia esse redemoinho. E o Espírito Santo de Deus, ele ministrou ao meu coração que esse redemoinho é o tempo que ele está acabando. Querido, estamos vivendo sim. Acredite quem quiser ou não quiser. Estamos vivendo os últimos dias aqui nessa terra. Esse redemoinho, ele simbolizava o tempo que está acabando, está se findando. E logo quando aquele redemoinho fechava, quando aquela era como se fosse um portal, e quando aquele portal se fechava, aparecia essa outra pomba. E essa outra pomba, ela era a imitação do Espírito Santo de Deus, mas não era ele. Era imitação, querido. Era igual, era idêntico. Era o mesmo tamanho, era tão grande quão. Porém, era uma cor escura, uma cor grafite, uma cor cinza, bem escura, cor de ferro mesmo. Um grafite bem forte. E quando eu vi aquilo, e quando eu vi aquela pombinha pequena que era da mesma cor, e eu falava assim: Senhor, mas o que significa essa pomba pequena, né? E ali naquele momento, quando eu vi aquela pombinha voando, correndo daquela outra pomba grande, muito grande, eu entendia que aquela grande era o anticristo, e a pequena são as almas que irão ficar na terra. São as almas. E, querida, eu fiquei protelando vários dias para gravar esse vídeo, porque eu entendo a responsabilidade, eu tenho em relação à palavra do Senhor. E eu falei com o Senhor, isso é uma experiência minha. Tu me deu esse sonho, tu fala para eu gravar. Tem pessoas que eu sei que não acreditam, mas desde quando eu tive esse sonho, o Espírito Santo de Deus fica, ministrando todos os dias ao meu coração. Filha, grava, você precisa começar a falar. E eu já gravo, queridos, eu já gravo devocionais. Sempre tenho postado vídeos da palavra com muito zelo e responsabilidade. Mas é algo que ele confiou a mim e eu sei que tem pessoas que não irão acreditar, mas amém. E eu vou te dar um conselho. Ore ao Senhor, pergunte a Ele, qualquer dúvida, não julgue, ore, vai pro joelho, fale com Ele: Senhor, é de Ti, isso é verídico, que Ele poderá te falar, E é isso, aqui fica o meu relato. Vocês que estão na presença do Altíssimo, fiquem firmes, e aqueles que estão afastados, volta
E aqueles que estão na dúvida, mas estão sentindo o chamado, estão sentindo o Senhor chamar por você, atende, atende. E você que não acredita no Evangelho, não quer, eu tô orando por você, eu continuo orando incessantemente até a vinda de Jesus para minha vida. Vou continuar orando, mas Senhor te abençoe e continue ministrando e falando ao seu coração. Seja a luz aonde é que você andar. Seja o sal, seja a diferença que Deus espera de você nessa terra. Deus abençoe. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Como prometido, hoje eu tô trazendo a resenha desse livro aqui. E eu peço que você assista esse vídeo até o final, porque no final eu vou contar a respeito de 2 sonhos que eu tive a respeito do fim dos tempos. Então, nesse vídeo eu vou falar de Apocalipse, de fim dos tempos, vou trazer a resenha com a visão do autor e também um pouquinho sobre o que eu penso a respeito do assunto, e aí eu encerro contando os sonhos para vocês, tá? Então, se você gostar desse vídeo, eu te peço que você deixe o like para me ajudar a fazer o canal crescer e que você me acompanhe por aqui, me siga caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Então, vamos lá. Eu gostei muito da leitura desse livro, ele tem uma linguagem bem clara e de fácil compreensão, inclusive para pessoas que têm pouco conhecimento, né, a respeito do Apocalipse. É até legal você pegar a Bíblia e lendo o livro de Apocalipse e fazendo a leitura desse livro junto, né? Vai ajudar bastante para você estudar e entender melhor a respeito do Apocalipse. Bom, esse livro é dividido em 7 capítulos de 151 páginas, então como a leitura dele é bem fluida, rapidinho você conclui a leitura dele. O autor do livro, assim como eu, tem uma visão pré-tribulacionista, né? Ele acredita que a Igreja de Cristo vai ser arrebatada antes da grande tribulação, né? Então a gente acredita que nós não iremos passar pela grande tribulação. E assim, eu não quero te convencer, né, do meu ponto de vista, mas através de tudo que eu já li e estudei até hoje sobre o Apocalipse, essa é a forma que mais faz sentido para mim, é realmente o que eu creio, né? E ele defende esse ponto de vista logo no primeiro capítulo. Então eu quero ler rapidinho para você um pequeno trecho que defende esse ponto de vista, né? Por que que o autor acredita que a gente não vai passar pela grande tribulação? A evidência determinante de que a Igreja não passará pela tribulação está nos capítulos de Apocalipse que citam as 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas locais não apenas existiam naquela época, como também representam as igrejas de todos os tempos. Quando a carta à Igreja de Filadélfia foi escrita, Jesus fez uma promessa aos cristãos, especialmente àqueles que estariam no fim dos tempos. Ele disse: visto que guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Isso está em Apocalipse 3:10. Aí ele diz assim, ó, guardar na hora significa retirar os cristãos durante a tribulação, mas guardar da hora, como Jesus prometeu, significa não permitir que os cristãos participem da tribulação. João usou a preposição grega ex, né, ex, que significa para fora. Essa preposição originou muitas palavras iniciadas com ex, como êxodo, que significa saída. Portanto, Jesus prometeu à Igreja de Filadélfia, que representa todos os crentes fiéis, que aguardaria da hora da provação. Uma questão também que ele traz aqui é como que a gente pode discernir o fim dos tempos, né? E algo que eu nunca tinha, assim, reparado é que tem uma passagem lá em Daniel, capítulo 9, que fala sobre as pessoas buscarem mais conhecimento.
de certa forma é uma profecia de que haveria um aumento exponencial da tecnologia. E ele cita inclusive um cientista americano que faz parte de um grupo de cientistas nos Estados Unidos que eles se concentram em prever detalhadamente os avanços tecnológicos num futuro próximo. E uma das coisas que eles preveem é o uso de um nanorobô no córtex que fica nada mais nada menos do que na testa. E quem tem um pouquinho de conhecimento do Apocalipse já ouviu falar da marca da besta, né? Que seria um sinal na testa, um sinal na fronte. E eles acreditam que esse nanorobô ele vai ter uma ligação entre os nossos pensamentos, né, e o nosso cérebro, e que as pessoas terão pensamentos com base nos dados informados nesse nanorobô. Então hoje parece uma realidade assim impossível, muito distante, muito absurda, e é claro que isso é apenas uma teoria, é uma suposição de certa forma, né, mas não é impossível que aconteça. E até que o governo do anticristo chegue, é muito possível sim que eles queiram controlar as pessoas, né, através de maneiras como essa, por exemplo. Um ponto também que eu gostei que o autor aborda nesse livro é sobre quem será arrebatado, porque pode parecer uma coisa muito óbvia, mas na verdade não é. O autor, assim como eu, acredita que não todos os salvos serão arrebatados, e sim apenas aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que guardam a palavra de Deus, e para tudo isso ele traz um respaldo bíblico. Né? O autor diz aqui no livro que o arrebatamento será um privilégio de quem guarda, de quem obedece a palavra de Deus, né? Porque existe uma grande diferença entre você pecar eventualmente e se arrepender, né? Você reconhecer o seu pecado e ter uma mudança de rumo, de mente, do que você viver na prática do pecado e já nem se arrepender, achar aquilo normal e nem sentir mais nada, né? Então ele traz aqui até uma exortação para que a gente ande em santidade. Eu gostei também muito do último capítulo desse livro, que é um panorama geral do Apocalipse. Ele traz o significado de vários simbolismos que estão aqui sobre as 7 igrejas, né, as características de cada uma. Aqui eu achei muito legal que ele traz esse quadro sobre os 7 selos, né? Então, a Bíblia fala que cada selo quebrado por Jesus dá início a um tempo de juízo sobre a terra, que é trazido por um cavaleiro celestial, né? Então, o primeiro, que é o cavalo branco, o poder do anticristo; vermelho, guerra e perseguição; cavalo preto, fome devastadora; pálido, peste e fome; alma sobre o altar, mártires; grande terremoto, destruição; e incensário de ouro, silêncio no céu, né? Isso tudo vai acontecer dentro da grande tribulação, que é um período de 7 anos depois que a igreja tiver sido arrebatada, né? Esse será o juízo sobre as pessoas que estarão aqui na terra, que não serão arrebatadas. Tem também esse quadro aqui, que é sobre as 7 trombetas. Então é tudo muito bem explicado, sabe? Ele é bem didático, assim, nas explicações. Essa parte aqui também é importantíssima, que ele traz sobre o Miguel, o arcanjo, o remanescente, o anticristo, o falso profeta. Essa parte aqui, né, que as pessoas têm muitas dúvidas, o significado da mulher no Apocalipse, Israel, daí ele explica o porquê, né, dragão, Satanás, menino Jesus, Miguel, arcanjo, remanescente, Israel salvo, anticristo é a besta do mar, falso profeta, a besta da terra, as 7 pragas.
Feridas malignas, mar em sangue, rios em sangue, calor intenso, escuridão, rio Eufrates seca, chuvas de granizo, enfim, tá tudo muito bem explicado. Então eu recomendo muito que você leia esse livro, que você adquira esse livro na minha livraria online. Mais uma vez eu aproveito aqui para fazer uma propaganda. O nome é Livraria Filha do Soberano. Eu vou deixar aqui abaixo o site, o link para compra, as minhas redes sociais para você me acompanhar por lá, tá? E então fica essa dica de você pegar a sua Bíblia, começar a estudar o livro de Apocalipse, ler um capítulo por dia. É interessante você acompanhar até mesmo com alguma Bíblia de estudo, né? E esse livro junto vai te ajudar bastante a ter uma compreensão geral sobre o fim dos tempos. E agora eu quero falar para vocês a respeito de 2 sonhos que eu tive no final de 2018. Eu sonhei 2 dias seguidos com sonhos que eu acredito sim, piamente, que foram espirituais. Numa noite, eu sonhei que eu estava caminhando com 2 pessoas conhecidas por uma estrada e a gente estava conversando de coisas triviais. Eu lembro que a gente falava até mesmo a respeito de dieta e de repente surgiu na minha frente como se fosse um caminhão com um baú todo aberto e ali nesse baú estavam várias pessoas amontoadas, enfaixadas, muitas sangrando, pessoas feridas. Eu acho que tinha até pessoas mortas, pelo que eu lembro. Era uma cena assim muito ruim de se ver, sabe? A sensação que dava era como se a gente estivesse numa guerra. E aí eu lembro que uma voz muito alto gritou assim: "Estamos na grande tribulação!" E eu senti um grande temor a Deus naquele momento, muito forte, como se eu tivesse me dado conta naquele momento de que eu estava ali na grande tribulação, vivendo um momento muito difícil. Aí tá, eu acordei sobressaltada assim, sabe? Com o coração a mil, acelerado. E assim, já que eu acordei com esse versículo aqui em mente, que eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que trouxe. É aquele que tá lá em Mateus 24, a partir do verso 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Aí tá, fiquei com aquilo na cabeça o dia inteiro. Quando foi à noite, eu tive outro sonho. Eu lembro que eu estava num lugar e apareceu diante de mim um ser. Ele não parecia ser 100% humano. A impressão que passava é que ele era meio homem e meio demônio, ou como se fosse uma pessoa ali encarnada de Satanás, eu não sei dizer. Eu só sei que era um ser muito maligno e ele tinha olhos muito malignos e ele dizia, olhando bem nos meus olhos assim: "Eu vigio tudo que tu faz, eu vigio cada passo teu. Eu conheço tudo sobre ti, eu conheço as tuas motivações, tudo." E, enfim, era algo nesse sentido que ele me dizia, como se ele me perseguisse, como se ele me conhecesse detalhadamente.
e foi uma coisa muito maligna. Daí eu perguntei para ele, eu falei, quem é você? E aí ele me respondeu, eu sou o anticristo. E aí o sonho terminou. Bom, na época eu até postei lá no Filha do Soberano. Para quem não sabe, eu escrevo já há alguns anos textos cristãos na internet. Vou até deixar aqui também para vocês me acompanharem por lá. E daí em oração, Deus me trouxe um entendimento a respeito desses sonhos. Eu já quero deixar claro que eu não sou nenhuma especialista em interpretação de sonhos, mas foi isso que eu compreendi com esses sonhos que eu tive. No primeiro sonho, eu represento a igreja distraída, a igreja que não é fiel a Deus e que vai ficar na grande tribulação, porque está preocupada apenas com as coisas desse mundo. Ali eu estava falando, né, de assuntos aleatórios e de dieta, de coisas do mundo, né? Não estou dizendo que agora dieta é uma coisa do mundo e não pode mais fazer, não é isso. Eu estou só querendo trazer esse significado, né, a respeito, digamos, desse símbolo que estava no sonho. E então eu acredito que represente isso, sabe? A igreja que está distraída e que não está se atentando de que é real, Jesus vai voltar e ela precisa estar pronta. E a Bíblia fala no livro de Apocalipse que coisas terríveis vão acontecer na grande tribulação. Fala de pestes, fala de guerra, fala de fome e pragas horríveis, né, a ponto de as pessoas até num dado momento querer tirar a própria vida e não conseguir. E eu sei que é muito forte tudo isso que eu tô falando, mas é a Bíblia, né? É a palavra de Deus que diz isso. E eu acredito que aquelas pessoas que eu vi ali naquele caminhão, tudo sangrando, enfaixadas e mortas, represente muito possivelmente a guerra. E no outro sonho que eu tive a respeito do anticristo, uma tática que existe, né, quando você quer derrubar um oponente, é conhecer ele detalhadamente, para você conhecer as fraquezas, as áreas de vulnerabilidade, os pontos fracos, os pontos fortes. E a gente sabe que é algo que já existe hoje, né, a perseguição contra os cristãos, mas que isso ainda vai aumentar muito mais perto da vinda de Jesus e também na grande tribulação, né? Então as pessoas que se converterem na grande tribulação, ou os cristãos que, né, já acreditam em Jesus, já entregaram a vida para Ele, mas por algum motivo ficaram aqui pela falta de compromisso com Deus, pela falta de obediência, né, de temor a Deus, essas pessoas vão sofrer sim. E muito possivelmente vai chegar um momento em que elas vão perder a própria vida, né? Vai ser um momento onde ela ou vai negar Jesus para viver ou ela vai perder a vida.